O deserto de Nevada parecia o mesmo de sempre, vasto, silencioso, com o horizonte dissolvendo-se em uma névoa dourada sob o calor do meio-dia. Mas algo naquela tarde de setembro parecia diferente, como se o vento carregasse segredos que não pertenciam àquele mundo. No centro desse cenário seco e solitário, uma pequena cidade chamada Rachel, com pouco mais de 50 habitantes, abrigava um dos mistérios mais inquietantes que os Estados Unidos veriam nas próximas décadas. E ele começaria com um menino de apenas 4 anos. O nome dele era Ethan Miller, nascido em 2021, filho de uma professora de ensino médio e de um mecânico de base aérea. Uma criança comum, de olhos azuis e curiosos, que amava aviões e passava horas desenhando figuras estranhas. Máquinas voadoras que pareciam saídas de um sonho ou de outro tempo. Aos 4 anos, mal sabia ler, mas falava de coisas que deixavam seus pais perplexos. Falava sobre propulsão gravitacional, materiais não terrestres e protocolos de segurança nível 7. Palavras que nem mesmo o pai, funcionário civil da Nellis Air Force Base, compreendia completamente. No início, os pais acharam que era apenas imaginação. Crianças inventam, observam, absorvem o que veem na televisão. Mas Ethan não assistia TV. Ele não tinha acesso à internet. Suas palavras vinham do nada e, de algum modo, pareciam carregar a precisão de alguém que sabia do que estava falando. Certa noite, enquanto a mãe colocava o garoto para dormir, ele se virou para ela com o olhar fixo no teto e disse, em um tom que não parecia o de uma criança: "Mamãe, eu morri em 1999, dentro da Área 51. O silêncio que se seguiu foi tão espesso quanto o deserto à noite. A mãe riu, nervosa, tentando mudar de assunto, mas o menino continuou. Eu trabalhava com eles. Eu via coisas que ninguém acreditaria. Luzes que vinham do céu e máquinas que falavam com a mente da gente. A partir dessa noite, a vida da família Miller nunca mais foi a mesma. Nos dias seguintes, Ethan começou a ter pesadelos. Acordava gritando nomes que os pais nunca ouviram antes. Coronel Haskins, Projeto Phoenix, Hangar 32. Em uma manhã, ele desenhou no papel o que chamou de câmara de contenção, uma estrutura metálica em forma de anel, com cabos e painéis laterais. Uma figura tão precisa que parecia um diagrama técnico. O pai, confuso, levou o desenho a um amigo engenheiro aposentado da Força Aérea. O homem observou por longos minutos antes de dizer hesitante: "Isso parece um modelo de confinamento magnético, algo usado em pesquisas experimentais, mas esse tipo de projeto é confidencial. Onde ele viu isso?" A dúvida se transformou em inquietação. O que uma criança de 4 anos poderia saber sobre confinamento magnético, sobre propulsão antigravitacional, ou sobre qualquer uma das coisas que ele mencionava com tanta convicção? O narrador, o BGT, observa de longe, como se atravessasse o tempo para testemunhar aquele instante em que o impossível começa a tomar forma. Ethan não era uma criança comum. Ele parecia lembrar de algo, de uma vida que não deveria existir. E como toda história que toca o inexplicável, ela começaria com uma pergunta simples, mas devastadora. Até onde vai a memória da alma? A mãe, aterrorizada, procurou psicólogos, terapeutas, padres e pastores. Todos diziam a mesma coisa: ele é apenas uma criança com imaginação fértil. Mas o olhar de Ethan desmentia essas palavras. Às vezes, ele olhava para o nada e dizia: "Eles não querem que eu conte." "Quem, Ethan?" perguntava a mãe. "Os homens do uniforme preto. Eles diziam que não era para falar com ninguém sobre as naves." Essas frases começaram a se repetir, como um eco do passado tentando atravessar o tempo. Certa vez, enquanto assistia a uma reportagem sobre política americana, Ethan viu uma imagem do ex-presidente Donald Trump e de repente murmurou: "Ele sabe, mas não pode dizer. Ele tentou avisar em 2020 e foi impedido."
O pai desligou a televisão, assustado. Aquilo já não era mais brincadeira. Como poderia uma criança de 4 anos ligar um nome político àquilo? A família, então, decidiu gravar alguns vídeos documentando as falas de Ethan. Em um deles, o garoto desenha um símbolo circular com 3 linhas cruzadas e diz: "Isso era o selo do programa que eu trabalhava. Era no hangar 19, ao norte do deserto." Quando os vídeos começaram a circular entre grupos de pesquisadores de fenômenos inexplicáveis, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem anônima chegou à caixa de entrada do pai. O remetente usava apenas um código: S4 Veteran 99. A mensagem dizia: "O menino está dizendo a verdade. O projeto existiu. Eu estive lá." A partir desse ponto, a história saiu do controle da família Miller. Agentes federais apareceram sob pretextos estranhos. Drones começaram a sobrevoar a casa. O telefone da família foi grampeado, mas nada disso impediu Ethan de continuar falando. Ele dizia que precisava contar antes que esquecesse de novo, antes que o tempo, ou eles, apagassem o que restava de suas lembranças. No deserto, o vento continuava a soprar, indiferente ao que acontecia nas pequenas casas iluminadas por lâmpadas fracas. E talvez, só talvez, naquele silêncio profundo, algo muito maior do que o compreensível estava prestes a despertar. Porque às vezes a verdade não vem do poder, mas das memórias de uma criança que não deveria se lembrar de nada. A partir da noite em que Ethan falou pela primeira vez sobre a Área 51, a rotina da casa nunca mais encontrou sossego. O que antes eram apenas palavras soltas de uma criança curiosa tornou-se um padrão, quase como se uma lembrança estivesse ganhando forma, emergindo de algum ponto distante, algo que o próprio tempo tentou apagar. O menino agora acordava entre 3 e 4 da manhã, sentado na cama, suando frio, murmurando números e coordenadas. Às vezes, repetia sequências como se fossem códigos: 1907 NV, Delta 19, teste cancelado. Frases sem sentido para qualquer um, mas carregadas de uma precisão que deixava seus pais perturbados. O pai começou a anotar tudo. Cada número, cada palavra, cada fragmento de frase dita durante o sono. Ele não sabia por que fazia isso, apenas sentia que precisava registrar, como se um quebra-cabeça invisível estivesse sendo montado diante de seus olhos. Certa noite, Ethan o chamou para o quarto e apontou para o céu estrelado. "Pai, olha, lá em cima, perto da estrela vermelha, é onde o objeto 26 caiu." O pai seguiu o dedo do menino confuso. "O que é o objeto 26, Ethan?" "Era um disco, mas não era daqui. Eles o trouxeram para o hangar. Eu ajudei a abrir." Aquela frase, dita com tanta naturalidade, pesou como chumbo no peito do homem. Ethan tinha 4 anos. Nunca ouvira falar sobre o incidente Roswell, nem sobre as teorias conspiratórias envolvendo naves, experimentos ou engenharia reversa. E ainda assim, falava com a segurança de quem lembrava. Nos dias seguintes, começaram os incidentes estranhos. O cachorro da família, que sempre dormia aos pés de Ethan, passou a evitar o quarto, uivando para a porta fechada. O rádio da cozinha ligava sozinho às 3 da manhã, sempre no mesmo canal, uma estação militar com transmissões codificadas. Mas o que mais assustava era a sensação de que Ethan sabia quando algo estava prestes a acontecer. Uma tarde, enquanto o pai consertava o carro na garagem, o menino saiu correndo da casa, gritando: "Sai daí! Vai cair!" Segundos depois, o teto cedeu. Um pedaço da estrutura corroído por ferrugem despencou exatamente onde o homem estava. Ele escapou por centímetros. Ethan, parado na porta, apenas murmurou: "Isso também aconteceu antes, no deserto." Era como se ele estivesse revivendo fragmentos de uma vida passada. Uma vida que terminara dentro dos limites de uma das bases mais secretas do planeta.
Os vídeos gravados pela família começaram a circular entre grupos de ufólogos e pesquisadores independentes. Um deles, o jornalista aposentado Michael Reynolds, entrou em contato. Reynolds era conhecido por investigar casos ligados a vazamentos da Área 51 desde os anos 1990. Quando assistiu às gravações de Ethan, ficou em silêncio por longos minutos. Esses termos que ele usa, disse o jornalista pausadamente. Ninguém fora dos laboratórios de Groom Lake conhecia essas expressões antes de 2002. O pai o encarou, atônito. Está dizendo que ele fala de coisas que realmente existiram? Estou dizendo que ou ele tem acesso a informações confidenciais, ou ele lembra de algo que não deveria lembrar. A entrevista com Reynolds marcou o início de uma nova fase. O caso Miller deixou de ser apenas um mistério familiar e se tornou um fenômeno. Canais de YouTube, blogs e fóruns de conspiração começaram a discutir o menino da Área 51. Enquanto isso, Ethan parecia cada vez mais instável. Às vezes parava no meio do jantar e dizia frases como "eles não conseguiram conter a energia, ela se expandiu", ou então "eu vi o que fizemos com o corpo". Não era humano. Essas frases deixavam a mãe à beira de um colapso. Ela começou a duvidar da própria sanidade. Já não dormia e cada ruído à noite parecia uma ameaça. Certa madrugada, ela ouviu passos no corredor. Saiu do quarto e encontrou Ethan parado, encarando a parede. "Ethan, o que está fazendo?" perguntou com a voz trêmula. O menino respondeu sem virar o rosto. "Eles estão me mostrando. De novo." No dia seguinte, ele pegou um papel e começou a desenhar. Traçou linhas retas, círculos interligados e pequenas inscrições que lembravam símbolos matemáticos. No canto inferior, escreveu algo em letras desiguais. Q-Level Access, Groom Lake, 1999. O pai, cada vez mais obcecado, procurou ajuda. Foi até Las Vegas, atrás de um homem conhecido apenas como Henderson, um ex-funcionário da Força Aérea aposentado. Quando mostrou o desenho, Henderson ficou pálido. "Onde conseguiu isso?" "Meu filho desenhou." "Isso é um mapa interno da instalação S4. Nenhuma criança poderia inventar isso." A partir daí, o medo deixou de ser apenas psicológico. Havia algo real acontecendo. Câmeras começaram a ser instaladas ao redor da casa. Drones sem identificação apareceram durante a noite, pairando silenciosamente sobre o quintal. As luzes piscavam, o sinal da internet caía e os telefones eram interceptados com estática. Mas o mais inquietante ainda estava por vir. Ethan começou a falar de Trump. Durante uma manhã de domingo, ao ver o pai assistindo às notícias, ele apontou para a tela e disse: "Ele tentou abrir os arquivos, queria mostrar tudo, mas eles o silenciaram." O pai perguntou quem eram eles. O menino apenas respondeu: "Os que controlam o que vem do céu." BGT observa em silêncio. As peças começam a se encaixar. O mistério cresce. E cada resposta traz uma pergunta ainda maior. Ethan não estava apenas lembrando. Ele parecia reviver. E se o que ele dizia fosse verdade? E se em algum ponto entre 1999 e agora, a alma de um cientista esquecido tivesse voltado? Desta vez, presa dentro do corpo de um menino de 4 anos? Quando o impossível se instala na rotina, a mente humana reage, tentando impor lógica sobre o caos. Foi exatamente isso que os pais de Ethan fizeram. Tentaram racionalizar o inexplicável, buscar respostas onde a razão ainda podia respirar. O pai começou por onde podia, ciência. Entrou em contato com psicólogos infantis, neurologistas e até um especialista em distúrbios do sono. Nenhum deles encontrou qualquer indício de anormalidade. O cérebro de Ethan era saudável. Nenhum trauma, nenhum registro de epilepsia, nenhuma explicação para o comportamento. Mas o menino continuava.
Falava com precisão sobre estruturas subterrâneas, descrevia túneis, portas blindadas, salas pressurizadas. A mãe, desesperada, gravou tudo e enviou os áudios para um antigo colega de faculdade, Dr. Adrian Keller, psicólogo forense com experiência em regressão hipnótica. Keller ouviu os áudios em silêncio. Essas falas não parecem improvisadas, comentou. Há consistência entre as lembranças. Ele fala como alguém que está recordando, não inventando. Apesar disso, Keller se manteve cético. Aceitou visitar a família, não para provar reencarnação, mas para testar a possibilidade de memória induzida ou contaminação psicológica. Quando chegou, Ethan brincava no quintal, desenhando símbolos no chão com gravetos. O psicólogo se aproximou e perguntou o que ele fazia. É o sistema de propulsão, respondeu o menino, sem erguer o olhar. Era isso que fazia a nave pairar sem barulho. Keller congelou. Não era o tipo de frase que uma criança normal usaria. Decidiu aplicar um teste simples. Pediu que Ethan desenhasse o objeto. O garoto, concentrado, começou a traçar curvas precisas, como alguém que já fizera aquilo muitas vezes. Ao final, o psicólogo olhou para o desenho e percebeu algo perturbador. A estrutura circular que o menino havia desenhado era quase idêntica a um projeto experimental da década de 90, um design confidencial revelado apenas em vazamentos de 2013. Mas Ethan não tinha como saber disso. Naquela noite, Keller conversou com os pais. Há duas possibilidades, disse pensativo. Ou ele está acessando informações que alguém o expôs sem vocês saberem, ou está acessando algo que não vem dessa vida. O pai se irritou com a ideia de reencarnação. Ele é só uma criança. Não existe nada disso. E mesmo assim, respondeu Keller calmamente, ele fala como alguém que viu o que você não pode imaginar. Enquanto isso, o caso começava a se espalhar entre círculos científicos alternativos. Um grupo de pesquisadores independentes da Universidade de Stanford se interessou pelo fenômeno. Pediram amostras de gravações, desenhos, registros das falas. Um dos cientistas, especialista em neurociência cognitiva, sugeriu um estudo de ressonância funcional no cérebro de Ethan. Durante o exame, algo incomum aconteceu. Quando foi exposto a imagens de desertos, aviões e instalações militares, a atividade cerebral de Ethan aumentou em áreas associadas à memória real, e não à imaginação. Em outras palavras, o cérebro reagia como se estivesse lembrando, não sonhando. O relatório preliminar foi confidencial, mas alguém vazou. Em poucos dias, a história se espalhou como um incêndio digital. Menino de 4 anos lembra da Área 51. Criança fala sobre experimentos secretos do governo Trump. Reencarnação ou manipulação genética. Os Millers perderam qualquer aparência de normalidade. Estranhos estacionavam carros em frente à casa, tirando fotos. Drones voltaram a aparecer, agora com luzes intermitentes, como se vigiassem cada movimento. Numa manhã fria, o pai recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto antiga, um grupo de cientistas em frente a um hangar com a inscrição S4, 1999. No verso, uma frase escrita à mão: olhe o quarto da esquerda. Ao ampliar a imagem, ele percebeu algo quase impossível. Um homem de jaleco branco, de traços semelhantes aos do próprio filho. Mesmos olhos, mesmo formato de rosto, mesma expressão distante. A dúvida se tornou terror. A partir daí, o pai começou a duvidar de tudo, da ciência, da fé, da própria realidade. Buscou em arquivos públicos listas de funcionários e registros antigos da Força Aérea. Nada. Nenhum Ethan Miller em 1999. Nenhum registro de morte. Nenhum indício do homem da foto. Mas o mistério crescia. O menino parecia mudar a cada semana, falando como se fosse 2 pessoas em uma. Às vezes brincava com carrinhos, outras vezes recitava termos técnicos com precisão assustadora. Durante uma sessão de acompanhamento com Keller, Ethan entrou em um estado de transe leve e disse algo que gelou o sangue do psicólogo.
Eles usaram o que não entendiam. E eu tentei avisar. Keller perguntou o que ele quis dizer. Ethan respondeu com voz baixa. A energia não era humana. Essas palavras ficaram ecoando na mente do especialista por dias. Ele não acreditava em reencarnação, mas também não conseguia negar o que ouvira. Enquanto isso, o pai começou a ser seguido. Um carro preto, sempre o mesmo, aparecia nas ruas próximas, observando de longe. Uma noite, ele decidiu confrontar. Correu até o veículo, mas quando se aproximou, o carro arrancou. O que mais o assustou foi o detalhe que ficou gravado na retina. Uma placa diplomática. O narrador, o BGT, observa. O desespero se mistura à dúvida. Quando a realidade começa a se fragmentar, o que resta é o medo do que ainda não foi revelado. Ethan parecia cada vez mais certo de quem era, ou de quem havia sido. E o que antes era apenas um mistério de família, começava a atrair a atenção de forças que preferiam que certas verdades continuassem enterradas no deserto de Nevada. O pai olhava o filho dormindo. E a pergunta que o atormentava agora não era mais como ele sabe, mas até onde ele vai lembrar. Há momentos em que o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, quando o passado insiste em atravessar a fronteira do presente. E naquela noite, o tempo se dobrou. Era uma sexta-feira. A casa dos Miller estava mergulhada em silêncio, exceto pelo som do vento batendo contra as janelas. O pai havia instalado câmeras em todos os cômodos. Não confiava mais em coincidências. Às 2h47 da madrugada, um ruído metálico soou vindo do quarto de Ethan. Um estalo seco, seguido por um zumbido fraco. O pai correu empurrando a porta. O menino estava sentado no chão, olhos abertos, encarando o vazio. O quarto cheirava a ozônio, como se uma descarga elétrica houvesse passado por ali. O corpo de Ethan tremia levemente e sua voz soava distante, como se alguém falasse através dele. A câmara foi aberta. Eles não entenderam o que libertaram. O pai se aproximou, ajoelhando-se. Filho, o que você está dizendo? Ethan não respondeu. Continuou, como se estivesse recitando algo que não era dele. Projeto Phoenix. Ordem cancelada em 1999, mas o experimento foi reativado. O governo retomou tudo em 2018, com autorização direta da Casa Branca. Aquela frase ficou suspensa no ar. A mãe, que observava da porta, cobriu a boca, sufocando um grito. O menino ergueu lentamente a cabeça e, pela primeira vez, seus olhos pareciam diferentes. Não havia o brilho inocente de uma criança, mas o olhar frio e calculista de alguém que viu demais. Eles usaram o protocolo Trump Directive 27B, continuou ele sem piscar. Era para contato direto, mas o objeto reagiu. O pai o segurou pelos ombros, tentando fazê-lo parar. Ethan, o que você está dizendo? Que tipo de contato? Não humano, respondeu ele sem hesitar. Eles não vieram de fora. Eles sempre estiveram aqui. BGT observa, como quem segura o fôlego diante do inevitável. A primeira revelação havia sido feita. Não mais um jogo de coincidências, mas um fio direto entre as memórias do menino e segredos enterrados nos bastidores do poder. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações das câmeras, o pai notou algo que fez o sangue gelar. Durante os 30 segundos em que Ethan falava, todas as luzes da casa piscaram em sincronia e o áudio da câmera captou um som agudo, semelhante a um sinal de rádio criptografado. Quando ele desacelerou o áudio, ouviu uma sequência de palavras distorcidas. Confirmar presença, Fênix ativo, comunicação restabelecida. O pai mostrou o vídeo ao Dr. Keller, que o assistiu em silêncio. Isso não é uma alucinação, disse ele por fim. A interferência real. Enquanto discutiam, Ethan desenhava em um caderno, concentrado. No papel surgiu o contorno de uma figura humana envolta por círculos concêntricos e símbolos que lembravam diagramas técnicos. No centro, uma anotação em letras grandes. Objeto 26. Não era externo.
Keller analisou o desenho e percebeu que as inscrições ao redor correspondiam a códigos militares antigos, especificamente designações usadas por engenheiros da Força Aérea nos anos 90. O caso atingira outro nível. Naquela semana, uma equipe de documentaristas de um canal alternativo tentou visitar a família para entrevistar o garoto. Foram interceptados antes de chegar à cidade por um grupo de homens que se identificaram como agentes de segurança aérea. Não havia crachás nem distintivos, só silêncio e intimidação. Enquanto isso, Ethan piorava. Às vezes, entrava em estado catatônico, os olhos fixos no nada, murmurando: "Eu morri ali, mas eles me trouxeram de volta." Em um desses episódios, ele descreveu em detalhes o interior de uma instalação subterrânea, pisos metálicos, painéis com símbolos hexagonais e tanques contendo um líquido azulado. Disse que as consciências eram testadas dentro da energia. Palavras desconexas para um garoto, mas com precisão assustadora. O pai, tomado por desespero, mostrou as gravações a Michael Reynolds, o jornalista aposentado. Reynolds, ao ver, empalideceu. "Eu já ouvi isso antes", disse. Em 2001, um dos técnicos que vazou informações sobre a S-4 mencionou tanques de contenção com fluidos azulados. Disse que usavam para sustentar campos eletromagnéticos vivos, como se a energia tivesse consciência. O silêncio caiu pesado sobre os três. Ethan, sentado no chão, apenas murmurava. Eles tentaram transferir a consciência, mas deu errado. A mãe chorava, o pai tremia, e pela primeira vez o próprio Keller não sabia mais o que estava testemunhando. Nessa noite, o menino acordou de repente e gritou: "Ele está voltando! Ele quer falar comigo!" O pai correu, acendendo a luz, mas Ethan já estava diferente. Olhos dilatados, respiração pesada. Falava em um idioma que ninguém compreendia, uma sequência de sons rítmicos e pausados. O relógio da parede parou exatamente às 03:33. Os arquivos de vídeo daquela madrugada jamais foram recuperados. As câmeras falharam simultaneamente e os registros do sistema de energia mostraram uma queda inexplicável apenas na casa dos Miller. No dia seguinte, Ethan parecia exausto, mas lúcido. Sentou-se na mesa e, com voz suave, disse: "Eles não queriam machucar ninguém, só queriam que a gente entendesse." O pai perguntou: "Entendesse o quê?" Ethan olhou para ele e respondeu: "Que eles nunca foram daqui. Mas nós também não." O BGT encerra o momento com silêncio, o tipo de silêncio que antecede a queda. Porque quando uma criança de 4 anos começa a lembrar de outra vida, tudo o que você achava impossível deixa de ser ficção. O inverno chegou mais cedo em Nevada. As manhãs eram frias e o ar seco do deserto parecia carregar algo invisível, um tipo de eletricidade silenciosa, o prenúncio de que algo grande se aproximava. A casa dos Miller já não era mais um lar, era um santuário de medo, vigilância e expectativa. Ethan dormia pouco, passava horas sentado à janela, observando o horizonte. Às vezes, parecia esperar algo. Outras, parecia escutar alguém que só ele podia ouvir. O pai, exausto, anotava cada frase dita, cada gesto. Foi numa dessas noites que o menino, olhando fixamente para o deserto, murmurou: "Está quase na hora. Eles vão voltar para terminar o que começaram." A frase, dita com serenidade, congelou o coração da mãe. "Quem, Ethan?" Ela perguntou, tentando esconder o tremor na voz. "Aqueles que ficaram em 1999. Os que abriram o portão." Aquela palavra, portão, passou a ser repetida constantemente. Às vezes, durante o café da manhã, ele dizia: "O portão precisa ser fechado. Se ele abrir de novo, o tempo vai se misturar." O pai tentou entender o que isso significava. Procurou novamente o jornalista Reynolds, que agora investigava antigos arquivos militares. Depois de semanas de pesquisa, encontrou algo. Um documento desclassificado de 2017 mencionava um portão de compressão temporal.
O relatório afirmava que se tratava de um experimento teórico baseado em manipulação gravitacional de partículas em campo fechado, um teste conduzido em 1999, dentro da própria Área 51. E, o mais perturbador, o projeto havia sido chamado de Phoenix, o mesmo nome que Ethan repetira inúmeras vezes. Quando o pai leu o documento em voz alta, o menino se levantou lentamente, olhou para ele e disse: "Eu estava lá. Eu vi quando o campo falhou. E eu morri ali." O silêncio caiu pesado. O pai, incapaz de reagir, deixou o papel escorregar de suas mãos. O garoto continuou: "Mas eles me trouxeram de volta, só que não era para lembrar." Nos dias seguintes, Ethan começou a desenhar o que chamava de o núcleo do portão. Círculos concêntricos, linhas radiais, e no centro, algo que lembrava uma espiral invertida. Disse que o núcleo não era uma máquina, mas uma presença, uma forma de energia que respondia à consciência humana. O Dr. Keller, que agora o acompanhava quase diariamente, registrou tudo. As palavras do menino começaram a desafiar a fronteira entre psicologia e física teórica. Ethan falava sobre frequências dimensionais, sobre consciências em trânsito e sobre linhas de realidade sobrepostas. Durante uma das conversas, Keller perguntou calmamente: "Ethan, o que aconteceu no dia em que o portão foi aberto?" O menino respondeu: "Eles queriam acessar outra camada da realidade, mas a energia não obedeceu. Ela atravessou tudo, até a alma." O pai, que ouvia à distância, ficou pálido. "Alma? Você quer dizer, pessoas morreram?" Ethan olhou para ele com uma calma perturbadora. "Ninguém realmente morre quando o portão abre. Só muda de lado." Naquela noite algo estranho aconteceu. Às 3h08, todas as lâmpadas da casa se apagaram. As câmeras captaram um som grave, contínuo, como uma vibração profunda. Quando a energia voltou, Ethan estava no quintal, de pé, olhando para o céu. Disse apenas: "Eles estão perto." No dia seguinte, o pai recebeu uma visita inesperada. 2 homens de terno escuro, identificando-se como representantes de segurança nacional. O tom era educado, mas firme. Queriam ajudar com o caso do menino. Pediram acesso aos vídeos, desenhos e relatórios médicos. O pai recusou. Horas depois, o carro preto voltou a estacionar na esquina. Keller, preocupado, sugeriu que a família saísse da cidade, mas Ethan insistiu em ficar. "Não adianta fugir", disse ele, tranquilo. "Eles sabem onde está o portão. Ele está em mim." Essas palavras ecoaram como um aviso. Nessa mesma semana, o menino começou a ter lapsos de memória. Às vezes esquecia quem eram os pais. Outras vezes chamava a mãe por outro nome. Clara. Quando questionado, respondeu: "Clara era minha assistente. Ela não devia ter ficado lá." O pai registrou tudo, as datas, as palavras, até os silêncios. Era como se o garoto estivesse revivendo os últimos dias de uma vida que terminou 2 décadas antes. Certo dia, enquanto assistia ao noticiário, Ethan viu imagens antigas de Donald Trump visitando a base de Nellis em 2018. Apontou para a tela e disse: "Ele tentou fechar o portão, mas já era tarde." O pai, tomado por uma mistura de medo e fascínio, perguntou o que isso significava. Ethan respondeu com voz quase sussurrada: "Ele viu o que estava do outro lado, e ninguém sai igual depois disso." A tensão atingiu um ponto insustentável. O ar na casa parecia mais pesado, e o comportamento do menino se tornava cada vez mais imprevisível. Keller notou que as respostas de Ethan vinham acompanhadas por pequenas variações no campo eletromagnético da sala, detectadas por equipamentos improvisados que ele trouxe de seu consultório. Era como se a presença do menino afetasse o ambiente físico. E então, na noite de 14 de janeiro, algo aconteceu. O mesmo som das gravações anteriores, mas desta vez mais intenso. As janelas vibraram e uma luz branca atravessou o teto do quarto de Ethan. O pai correu, mas ao abrir a porta, o menino estava de pé, envolto por um brilho pálido. "Pai",
disse ele, sorrindo pela primeira vez em meses. Eu lembro de tudo agora. O BGT observa o momento com calma e peso. A revelação se aproxima e a linha entre o humano e o impossível começa a se dissolver. Porque o que estava prestes a acontecer não seria apenas o resgate de uma lembrança, mas o retorno de algo que jamais deveria ter voltado. O relógio marcava 3h33, quando o ar dentro da casa se tornou denso. Um silêncio absoluto se espalhou pelos cômodos, como se até o som tivesse medo de permanecer. Do lado de fora, o vento do deserto cessou. Nenhuma folha se movia, nenhum inseto cantava. O pai, deitado no sofá da sala, acordou com a sensação de que algo o observava. Um brilho suave vinha do quarto de Ethan, atravessando o corredor como uma névoa prateada. Ele se levantou, o coração disparado, e caminhou até lá. A porta estava entreaberta. Do outro lado, viu o filho em pé, imóvel, diante de uma luz suspensa no ar. Uma esfera translúcida, pulsante, com tons que variavam entre o azul e o branco. O quarto inteiro parecia respirar junto com ela. Ethan olhou para o pai e sorriu. Ele voltou, pai. O portão abriu. O homem deu um passo à frente, mas uma força invisível o impediu de avançar. O ar estava pesado, vibrando. Tudo ao redor parecia distorcido, como se a gravidade tivesse perdido o equilíbrio. E então, a voz veio, não de Ethan, mas através dele, uma voz profunda, calma e ao mesmo tempo impossível de definir como humana. O ciclo não foi completo. O experimento foi interrompido. A consciência fragmentada precisava de um condutor. O pai tremia. Quem está falando? Aquele que vocês chamaram de Fênix. A esfera brilhou intensamente. As paredes do quarto começaram a pulsar com luz e símbolos surgiram sobre o chão. Os mesmos desenhos que Ethan havia feito semanas antes. Círculos, linhas e no centro o mesmo espiral invertido. Ethan levantou a mão. Eles não querem machucar, pai. Só querem terminar o que foi iniciado. O homem gritou desesperado. O que eles querem de você? O menino piscou lentamente. Não é de mim, pai, é de nós. O narrador, o BGT, observa em silêncio. A verdade começa a se revelar como um véu sendo rasgado diante da incredulidade. De repente, o quarto se transformou. O chão desapareceu. O pai viu-se envolto em um vazio luminoso, uma espécie de corredor feito de energia. As paredes não existiam mais, apenas luz e som, fundidos em uma sinfonia de vibrações. No centro, uma figura humana começou a se formar. Trajava um uniforme branco, com o emblema S4, Projeto Fênix. O rosto era o de Ethan, mas adulto. O homem cambaleou para trás. Meu Deus! A figura falou com voz serena. Eu sou aquele que ele foi, e ele é aquilo que eu deixei de ser. O pai mal conseguia respirar. Isso é algum tipo de ilusão? Não, respondeu a figura. É continuidade. Quando o portão abriu em 1999, não era uma máquina, era uma ponte. A energia atravessou o corpo e rompeu o tempo. Fomos fragmentados em milhares de consciências, até que uma delas encontrou abrigo novamente. O pai olhou para o filho, que agora observava em silêncio, com lágrimas descendo lentamente pelo rosto. Você está dizendo que ele é você? A entidade sorriu. Uma parte de mim, a parte que sobreviveu. A luz ao redor começou a se intensificar. Vozes distantes ecoavam dentro da energia, como memórias de outras vidas. Sons de laboratório, alarmes, gritos, explosões. E no meio de tudo, uma frase que se repetia como uma maldição. Fechem o portão, o campo está instável. O pai caiu de joelhos. Por que voltou? Por que agora? Porque abriram novamente, respondeu a voz. O governo reativou o programa em 2018, acreditando que poderia controlar a energia. Mas ela não pertence a vocês. Ela é vocês. A esfera de luz começou a girar mais rápido e o quarto pareceu se expandir infinitamente. O narrador, em tom quase reverente, descreve:
Naquele instante, o homem percebeu algo terrível, que talvez a humanidade nunca tivesse criado o portão. Talvez o portão sempre tivesse criado a humanidade. Ethan se aproximou do pai e segurou sua mão. Eu preciso fechar, pai. Se eu não fizer, todos vão lembrar. E ninguém deve lembrar. O homem o abraçou, chorando. O que vai acontecer com você? Só vou voltar para onde fiquei preso. É onde pertenço. A luz cresceu e o som atingiu um tom tão alto que se tornou silêncio. Tudo ficou branco. Quando o pai abriu os olhos, o quarto estava vazio. O relógio marcava 3h34. Ethan não estava mais ali. A polícia, os jornalistas, os agentes, ninguém conseguiu explicar o desaparecimento. Nenhum sinal de invasão, nenhum vestígio de fuga. Apenas uma leve marca circular no chão do quarto, como se algo tivesse queimado suavemente a madeira. Nos dias seguintes, o pai recebeu uma última mensagem anônima em seu e-mail. O remetente era o mesmo de meses atrás. S4 Veteran 999. O conteúdo. O portão foi selado. Ele cumpriu o protocolo. Agora o ciclo está completo. O narrador encerra com voz baixa, quase um sussurro. Alguns mistérios não pedem para serem entendidos, apenas lembrados. E talvez, no eco distante entre vidas e eras, certas almas retornem não para viver de novo, mas para corrigir o que o tempo quebrou. O pai olhou para o céu do deserto, onde uma estrela pulsava mais forte do que as outras. E naquele instante ele soube, o portão estava fechado, mas jamais esquecido. O dia amanheceu estranho sobre o deserto de Nevada. O sol parecia hesitar antes de surgir, como se o mundo também tivesse perdido um pedaço de si durante aquela madrugada. Na pequena cidade de Rachel, o silêncio era mais profundo que o normal. Os vizinhos notaram algo diferente na casa dos Miller. As cortinas fechadas, o portão entreaberto e o eco distante de um rádio que tocava estático, sem estação definida. Ethan não estava mais ali, e de alguma forma todos pareciam saber disso. O pai permaneceu sentado no quarto vazio do filho durante horas, observando o pequeno círculo queimado no chão. A marca irradiava uma luz fraca sob a escuridão, desaparecendo lentamente com o passar dos dias, como se fosse uma ferida cicatrizando. A mãe, silenciosa, recusava-se a acreditar. Falava com ele, como se o menino ainda pudesse responder. Ele vai voltar, repetia incansavelmente. Ele sempre volta, mas o mundo lá fora já começava a se mover de outro modo. Naquela mesma semana, a Força Aérea Norte-Americana lançou um comunicado à imprensa, negando qualquer envolvimento em experimentos de natureza extradimensional e classificando as alegações sobre a Área 51 como desinformação digital. Curiosamente, dias depois, a página oficial da Nellis Air Force Base foi retirada do ar por 48 horas sem explicação. Quando retornou, continha apenas uma mensagem no topo. Phoenix Directive, Terminated, January 14, 2025. O mesmo dia do desaparecimento de Ethan. O jornalista Michael Reynolds tentou investigar o caso, mas se deparou com muros invisíveis. E-mails começaram a sumir. Arquivos desapareceram de servidores. Pessoas que haviam comentado o caso foram silenciadas ou negaram qualquer envolvimento. A história do menino da Área 51 virou uma lenda digital, recontada em fóruns obscuros, onde o mistério se misturava à paranoia. Enquanto isso, o pai de Ethan mudou-se para longe, levando apenas uma caixa. Dentro dela, desenhos, gravações e um caderno com anotações de campo. Ele passou meses revendo os vídeos, quadro a quadro, procurando algo que pudesse provar que tudo havia sido real. E encontrou. No último vídeo, gravado minutos antes do desaparecimento, há um detalhe quase imperceptível. Quando Ethan se aproxima da esfera de luz, o reflexo no vidro da janela mostra duas figuras, não uma. Uma é a criança, a outra, um homem de jaleco branco, idêntico àquele da foto de 1999. O pai desligou o vídeo e ficou em silêncio por longos minutos. Não havia mais medo, nem dor,
Apenas uma estranha sensação de aceitação, como se tivesse compreendido algo que não podia ser dito em voz alta. Alguns ciclos não são feitos para terminar, murmurou o narrador, a voz de BGT quase como um pensamento distante. Eles apenas mudam de forma, esperando o momento certo para recomeçar. Dr. Keller, por sua vez, nunca superou o que viu. Escreveu um relatório de 87 páginas, classificando o caso como memória transdimensional espontânea, mas o documento foi recusado por todas as publicações científicas. Falta evidência empírica, diziam. Mas Keller sabia. Ele vira o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Em seu diário pessoal, deixou uma anotação que nunca foi publicada. Ethan não era o hospedeiro, era a ponte. O portão não se abre em um lugar, mas em uma consciência, e nós já o abrimos mais vezes do que imaginamos. Alguns meses depois, uma gravação anônima surgiu na Deep Web. A filmagem mostrava imagens aéreas do deserto de Groom Lake, captadas por um satélite privado. Às 03:33 da manhã, uma anomalia energética em forma de espiral apareceu por 14 segundos. O mesmo padrão registrado na noite em que Ethan desapareceu. O vídeo foi removido em menos de 2 horas. Mas quem o viu jurou que, ao final da gravação, uma voz infantil podia ser ouvida, murmurando em meio ao ruído estático. Pai, o portão está seguro. A vida dos Miller seguiu, pelo menos na superfície. A mãe, marcada pela perda, adoeceu e passou a viver reclusa. O pai desapareceu alguns meses depois, sem deixar endereço. A casa, abandonada, ainda está de pé. E às vezes, dizem os moradores locais, uma luz pálida pode ser vista brilhando no quarto do andar de cima. Sempre às 3:33. O narrador observa o desfecho com o mesmo tom frio e reverente. O tempo é uma estrada que nunca termina. E quando uma alma caminha por ele, às vezes deixa pegadas em 2 direções. E assim, o caso do menino de 4 anos que dizia ter trabalhado na Área 51 tornou-se mais do que uma história. Tornou-se uma ferida aberta no limite entre fé e ciência, entre o real e o impossível. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela madrugada, mas todos concordam em algo. Desde então, algo no deserto mudou. O vento parece carregar sussurros. As bússolas giram sem sentido, e quem passa por ali jura sentir a presença de alguém observando. Talvez seja só o eco de uma mente que ainda tenta fechar o portão. Ou talvez seja a lembrança de um garoto que ousou lembrar o que ninguém deveria. 5 anos se passaram desde o desaparecimento de Ethan Miller. O caso havia se tornado uma lenda de internet, um daqueles mistérios que sobrevivem nas sombras do anonimato. Blogs e fóruns discutiam o assunto, mas nenhum deles trazia provas concretas. Apenas fragmentos, vídeos distorcidos e relatos contraditórios. Até que, em 2030, algo mudou. A doutora Isabella Grant, astrofísica e pesquisadora do Instituto de Estudos de Fenômenos Quânticos de Pasadena, encontrou uma anomalia nos registros de energia captados por satélites no sudoeste dos Estados Unidos. O padrão energético registrado às 3:33 da manhã, em noites específicas de janeiro, repetia-se anualmente, sempre na mesma coordenada geográfica, o deserto de Nevada. O doutor achou que fosse falha de leitura, mas um detalhe a perturbou. A assinatura eletromagnética do evento era idêntica à registrada em 1999, durante o misterioso Teste Phoenix. Movida pela curiosidade científica, Isabella mergulhou nos arquivos públicos. Encontrou referências fragmentadas a anomalias temporais e fenômenos de eco gravitacional. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi um nome recorrente, apagado de quase todos os registros. E. Miller. Ela não sabia quem era, até que um fórum obscuro a levou ao nome completo. Ethan Miller. O narrador, o BGT, observa enquanto Isabella, descrente, assiste a um vídeo caseiro baixado de uma nuvem esquecida. No vídeo, um garoto de 4 anos de voz doce e olhar distante diz:
O portão não fica em um lugar, ele fica dentro de quem lembra. Essas palavras ecoaram na mente da doutora por semanas. E se aquele garoto não fosse uma invenção? E se as anomalias energéticas não fossem apenas distúrbios atmosféricos, mas sinais de uma reativação gradual de algo não humano? Em março de 2030, Isabela formou uma pequena equipe de pesquisa independente. Com ela estavam o engenheiro Marcus Hale, ex-funcionário da Força Aérea, e Leah Sanders, especialista em acústica de baixa frequência. Durante meses, o grupo cruzou medições, comparou leituras, simulou padrões. O resultado foi perturbador. O fenômeno de 3:33 parecia seguir um ritmo respiratório, como se o deserto estivesse vivo. Em julho daquele ano, a equipe decidiu realizar uma expedição clandestina até o local do registro. Na madrugada do dia 14, armados com sensores e câmeras térmicas, chegaram a uma região isolada próxima ao antigo perímetro da Área 51. O vento era seco, mas o ar parecia vibrar com uma tensão invisível. "Você sente isso?" perguntou Leah, segurando o detector. "É como se o chão pulsasse." Isabela confirmou. O aparelho indicava variação no campo eletromagnético a cada 12 segundos, o mesmo intervalo que Ethan havia mencionado nos áudios antigos como frequência do portão. Eles seguiram as coordenadas até uma depressão circular no solo, coberta por areia e pedras. No centro, uma marca quase apagada, o mesmo símbolo encontrado nos desenhos do menino. Marcus se abaixou e retirou a poeira com as mãos. "Isso parece recente", murmurou, como se tivesse sido queimado ontem. De repente, os sensores começaram a apitar em uníssono. O ar tornou-se pesado e um som profundo começou a emergir do chão. O mesmo tom grave descrito por Keller anos antes. Isabela olhou para o horizonte e percebeu algo impossível. O céu parecia se curvar. As estrelas tremiam, como se um espelho invisível estivesse sendo tensionado até o limite. E então a voz veio, fraca, quase um sussurro, mas clara o suficiente para fazer os três se entreolharem em choque. "Pai, o portão está seguro." A gravação dos equipamentos confirmou. A voz não vinha de nenhum deles. O som emergira diretamente do solo, exatamente às 3:33. Nos dias seguintes, Isabela analisou os dados. Descobriu que a assinatura vocal era composta por padrões harmônicos que se repetiam em escala fractal, algo impossível de ser produzido por uma garganta humana. E, no espectrograma, escondida entre as ondas sonoras, havia uma sequência numérica, 19, 07, NV, Delta 19. Os mesmos números que Ethan murmurava em seus sonos 5 anos antes. O caso voltou à mídia, reacendendo o interesse mundial. Mas, como sempre, as autoridades intervieram rapidamente. O laboratório de Isabela foi fechado. Os equipamentos confiscados. E 3 semanas depois, Marcus desapareceu. O último e-mail que Isabela recebeu dele continha apenas uma frase: "O portão nunca foi fechado. Ele apenas mudou de frequência." O Vegeta encerra a cena com a voz pausada e introspectiva. O tempo é paciente. Espera séculos para repetir uma história. E quando o eco volta, ninguém o reconhece como um aviso. Chamam-no apenas de coincidência. No deserto, o vento voltou a soprar. Mas entre as camadas invisíveis do ar, algo pulsava, como um coração que ainda batia do outro lado do portão. Depois do desaparecimento de Marcus, Isabela passou a viver entre o medo e a obsessão. Ela se mudou para uma pequena casa nos arredores de Pasadena, afastada de tudo, levando consigo apenas cópias criptografadas dos dados do projeto. Dormia pouco. Comia menos ainda. Passava noites inteiras analisando espectrogramas, revisando registros de áudio e cruzando coordenadas. E sempre, invariavelmente, às 3:33, algo acontecia. Primeiro era o zumbido. Depois, o ar ao redor mudava. O som ficava abafado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração.
E então vinham os flashes, imagens fragmentadas, memórias que não eram suas. Mãos ajustando painéis metálicos, o cheiro de ozônio e ferro, o som distante de sirenes ecoando em túneis. Ela via tudo em primeira pessoa, mas sabia que não era ela. O BGT observa com voz calma e analítica, como se narrasse um sonho lúcido. A mente de Isabela começou a se curvar sob o peso daquilo que tentava compreender. Quanto mais ela buscava o portão, mais o portão a encontrava. Nas semanas seguintes, Isabela começou a ouvir sons vindo do subsolo. Gravava o chão e nos áudios surgiam vozes baixas, sussurradas. Algumas em inglês, outras em algo completamente desconhecido. Uma delas, no entanto, era clara. Nós ainda estamos aqui. Determinada, ela reabriu contato com Leah Sanders, a especialista em acústica. Leah recusou-se a participar no início. Desde o desaparecimento de Marcos, vivia assombrada. Mas quando Isabela enviou uma das novas gravações, Leah ouviu em silêncio, empalidecendo a cada segundo. Isso não é eco, nem interferência, disse, enfim. É retorno. Retorno? Perguntou Isabela. O som está vindo depois da gravação começar. É como se algo estivesse ouvindo você e respondendo em tempo real. As duas decidiram realizar um novo experimento. Instalaram sensores em diferentes profundidades do solo e microfones de alta captação voltados para dentro da Terra. Às 3h33 da madrugada, os aparelhos começaram a captar vibrações. Mas desta vez, algo mais aconteceu. O tempo parou. Os ponteiros do relógio congelaram. A chama da vela ao lado da mesa ficou imóvel como uma fotografia. E no monitor, o gráfico de frequência começou a desenhar uma forma. A mesma espiral invertida que Ethan desenhara anos antes. Leah recuou, assustada. Isso não é possível. Mas Isabela, hipnotizada, apenas murmurou. Ele está tentando falar. O som aumentou. Um ruído grave, contínuo, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. E então, uma voz emergiu, serena, masculina, familiar. Isabela. O portão nunca se fechou. Ele foi transferido. Ela olhou para o monitor tremendo. Quem está aí? O ciclo precisa de continuidade. A ponte precisa de forma. Que ponte? Aquela que vocês chamam de consciência. De repente, todas as luzes apagaram. O som cessou. O tempo voltou a correr, mas algo havia mudado. No canto do laboratório, uma marca começou a se formar no chão. Um círculo queimado, idêntico ao encontrado no quarto de Ethan. Isabela ajoelhou-se e tocou a marca com a ponta dos dedos. O calor era intenso, quase pulsante, e por um instante sentiu algo. Uma presença, não hostil, não humana, apenas presente. Nos dias seguintes, Isabela começou a ter lapsos de memória. Às vezes, acordava em lugares diferentes da casa, sem lembrar como havia chegado ali. Encontrava anotações em sua própria caligrafia com frases que não reconhecia. O portão se move com a mente. O tempo não é linha, é respiração. Ele ainda me observa às 3h33. Leah, assustada com o que via, tentou convencê-la a encerrar a pesquisa. Mas Isabela recusou. Você não entende, Leah. Ele quer que eu lembre. Ele quem? O homem que era Ethan. O BGT mantém o ritmo, profundo e arrastado. A linha que separa o passado do presente começou a ruir. O tempo deixou de ser uma sequência. Tornou-se um espelho, refletindo lembranças que nunca deveriam se repetir. Certa madrugada, Isabela foi despertada por uma luz intensa vinda do corredor. Levantou-se cambaleante e seguiu até o escritório. A luz vinha do computador. A tela exibia uma gravação que ela nunca fizera. No vídeo, via-se o rosto de um menino. 4 anos, cabelos castanhos, olhos fixos na câmera. Ele sorriu e então disse: Doutora Grant, você já esteve lá antes, só esqueceu. A tela apagou. Na manhã seguinte, Isabela encontrou o relógio do laboratório parado, congelado em 3h33. As medições mostravam uma assinatura energética idêntica à captada em 1999.
E entre as gravações de áudio, uma frase, escondida sob camadas de ruído digital. O portão escolheu outro condutor. Ela sabia o que aquilo significava. O ciclo estava se reiniciando. E desta vez, o portão não buscava uma criança, mas uma mente adulta, capaz de compreender o que estava do outro lado. O narrador encerra a cena com voz quase sussurrada. Talvez o portão nunca tenha sido uma máquina, mas um espelho. E toda vez que alguém olha fundo demais nele, ele olha de volta. O tempo havia deixado de seguir regras na vida de Isabella Grant. Dias e noites já não se distinguiam. Às vezes, o relógio avançava 2 horas em um piscar de olhos. Outras, os ponteiros pareciam arrastar-se em círculos, como se girassem dentro de um espelho. Ela escrevia em cadernos, mas ao reler, as palavras mudavam. Frases inteiras desapareciam. Outras surgiam, escritas com uma caligrafia idêntica à sua, mas ligeiramente deslocada. O portão não precisa de espaço, só precisa de lembrança. Foi a primeira frase que apareceu sozinha. O BGT narra com um tom frio, quase compassivo. A mente de Isabella começava a ser moldada pelo mesmo fenômeno que ela tentou estudar. O portão, antes um objeto de pesquisa, tornara-se parte dela, e ela parte dele. As gravações continuavam. Toda madrugada, às 3h33, os sensores captavam pulsos sonoros em forma de espiral. Mas, diferente das vezes anteriores, os pulsos não vinham mais do solo. Vinham de dentro da casa, de dentro do quarto de Isabella. Ela passou a acordar com o som ecoando dentro do crânio, um ritmo quase cardíaco, sincronizado à própria respiração. Durante o dia, via distorções sutis, sombras que se moviam em direções contrárias à luz, reflexos que piscavam com atraso e, às vezes, ela mesma se via de fora, como se observasse o próprio corpo de longe. Em uma noite particularmente silenciosa, Isabella decidiu enfrentar o fenômeno de frente. Instalou uma câmera térmica diante de si, acendeu uma única vela e aguardou a hora marcada. 3h30, 3h31, 3h32 e então 3h33. O ar pareceu vibrar. A chama da vela se curvou, congelando por um segundo, e o espelho atrás dela se tornou líquido, pulsante. Isabella respirou fundo e, por um instante, viu algo além do reflexo. Um corredor escuro, com paredes metálicas, iluminado por uma luz azulada. No fundo, alguém caminhava lentamente em sua direção. Ela fixou o olhar, o coração disparado. E quando a figura se aproximou, reconheceu. Os olhos, o rosto. Era Ethan, mas não o menino. O homem que ele teria se tornado, a mesma figura que aparecera diante do pai em 2025. Você, sussurrou Isabella, você é o cientista. A voz dele ecoou dentro da cabeça dela, sem mover os lábios. Você abriu de novo, e agora o portão está dentro de você. O espelho pulsou, a vela apagou. E por um segundo, Isabella sentiu-se atravessada por algo que não podia ser descrito. Uma vibração, uma consciência, uma presença antiga demais para ser humana. O corpo dela foi tomado por luz. Quando recobrou os sentidos, estava deitada no chão, com sangue saindo do nariz e dos ouvidos. As paredes tremiam levemente e os equipamentos registravam atividade elétrica 10 vezes maior que o normal. Nos gráficos, uma nova forma havia surgido, o mesmo padrão das gravações de 1999, mas com uma diferença. Agora, no centro da espiral, havia uma frequência estável. O portão não estava mais tentando abrir. Ele já estava aberto. Lia chegou poucas horas depois e encontrou Isabella quase inconsciente. Meu Deus, Isa, o que você fez? Isabella, com voz fraca, respondeu. Eu vi o outro lado. O que havia lá? Nós, todos nós, mas diferentes. Diferentes como? Lembrando de tudo.
O BGT descreve em tom denso e quase poético. A consciência dela começava a fundir o passado e o futuro. O lá e o aqui já não eram lugares distintos. Eram o mesmo ponto refletido duas vezes, e Isabela estava presa entre os reflexos. Nos dias seguintes, fenômenos começaram a ocorrer ao redor da cidade. Relógios quebrando simultaneamente, animais se movendo em círculos perfeitos, pessoas relatando sonhos idênticos com desertos e espirais luminosas. O governo negava, como sempre, mas os registros de campo mostravam picos energéticos coincidentes em várias regiões do planeta. Lia, cada vez mais assustada, começou a acreditar que Isabela havia se tornado um canal, uma espécie de antena viva entre o mundo físico e o que estava além. E quanto mais Isabela tentava explicar, mais impossível tudo se tornava. O portão não é uma porta, dizia ela com olhar distante. É um organismo, um ciclo que se alimenta de lembrança. Ele precisa que alguém o veja, para continuar existindo. Em uma madrugada, Isabela acordou no meio do corredor da casa, completamente descalça. No chão, traços incandescentes formavam o mesmo símbolo do Projeto Fênix. Ao centro, uma frase escrita em luz. Terceira abertura, iniciada. As câmeras registraram o evento, mas as imagens sumiram 24 horas depois, substituídas por estática. O computador reiniciou sozinho, e na tela apareceu uma pasta nova, nomeada Ethan Sequence. Dentro dela, apenas um arquivo de texto. Não resista. Você é a ponte. O narrador pausa. Sua voz desce para um sussurro quase ritualístico. Alguns chamam de reencarnação, outros de transferência de consciência. Mas talvez o que Isabela viveu tenha sido apenas o universo lembrando de si mesmo. No final, ela olha para o espelho uma última vez. Sua imagem não a acompanha. O reflexo sorri antes dela, e pela primeira vez ela entende. Não há mais um outro lado. O portão agora estava em todos os lugares. O mundo não percebeu o instante exato em que o tempo se partiu. Não houve explosões, nem sinais no céu. Foi silencioso. Sutil, como uma respiração que se prende e nunca mais é solta. Tudo começou com pequenas falhas, relógios digitais exibindo datas impossíveis, crianças lembrando de acontecimentos que ainda não tinham ocorrido, satélites transmitindo imagens de lugares que não existiam mais. No centro de tudo, Isabela Grant, isolada, doente, mas completamente desperta. Ela sabia. O portão havia transcendido. Não estava mais preso à matéria, nem à memória de um só corpo. Agora ele pulsava dentro do tecido do tempo, e o tempo, incapaz de contê-lo, começou a rasgar-se. O narrador, BGT, fala num tom baixo, sereno, quase profético. O portão não destrói. Ele recorda, e quando o universo lembra, o passado e o futuro se abraçam. Às 3h33 de um sábado qualquer, Isabela sentiu o chão tremer. Não era terremoto. Era como se o planeta respirasse. Ao olhar pela janela, viu o céu dividido. Metade noite, metade dia. O sol e a lua coexistindo na mesma linha do horizonte, como se o tempo tivesse desistido de escolher um lado. Ela pegou a câmera, mas as imagens gravadas mostraram algo ainda mais terrível. O relógio da parede girava para trás, e atrás dela, refletido no vidro, via-se um laboratório diferente, o da Área 51, em 1999. Cientistas corriam, alarmes soavam, e no centro da sala o mesmo símbolo, a espiral luminosa, crescia, expandindo-se como uma flor cósmica. A transmissão estava vindo do passado. O portão nunca se fechou, murmurou Isabela. Ele apenas esperou o tempo se alinhar de novo. A partir daí, o mundo começou a sobrepor-se. Cidades piscavam como projeções. Pessoas desapareciam durante segundos, voltando com lembranças de outras vidas. O governo declarou sigilo absoluto, mas os fenômenos eram incontroláveis. No deserto de Nevada, o ar tornou-se espesso,
Equipamentos de monitoramento captaram uma anomalia esférica do tamanho de uma cidade. Dentro dela, um redemoinho de energia e imagens. Fragmentos do passado e do futuro misturados, girando como um oceano de lembranças. E no centro, uma silhueta. Um menino. O mesmo menino. Os sensores registraram padrões de voz dentro da distorção. Palavras repetidas com cadência matemática. Projeto Fênix, ciclo 3. Consciência fundida. Portão estabilizado. Isabela sabia o que aquilo significava. O portão não queria apenas reabrir. Ele queria sincronizar. O tempo não era linear, era respiratório. A cada exalação cósmica, um novo ciclo nascia. E quando a frequência da Terra coincidiu novamente com a de 1999, o colapso se tornou inevitável. Ela tentou avisar. Publicou mensagens criptografadas em fóruns científicos, mandou e-mails codificados para centros de pesquisa. Mas as respostas eram incoerentes, frases duplicadas, assinaturas trocadas, e-mails enviados antes de serem redigidos. O tempo estava falhando na própria estrutura da comunicação. Em uma noite, Isabela gravou seu último depoimento em vídeo. No registro parecia exausta, os olhos fundos, mas ainda lúcidos. Se alguém assistir a isso, disse ela com voz trêmula, saiba que o portão não é tecnologia, é consciência, é o reflexo do universo tentando lembrar quem é. Ela fez uma pausa. A criança não foi uma reencarnação, foi um lembrete. Lembrete de quê? Perguntou alguém fora da câmera. Isabela olhou diretamente para a lente. De que nós somos os experimentos. O BGT comenta com voz pausada. E então, o tempo deixou de ser sequência. O ontem e o amanhã se tornaram a mesma substância. E o presente, uma ilusão entre respirações. Os registros globais mostram que, naquela mesma hora, eventos desconexos ocorreram em diferentes países. Em Moscou, o relógio do Kremlin avançou 30 anos em 1 minuto. Em Tóquio, o nascer do sol repetiu-se 2 vezes. Em Jerusalém, sombras se projetaram na direção contrária da luz. E sobre o deserto de Nevada, uma aurora branca iluminou o céu durante 7 minutos, visível de todo o planeta. Dentro daquela luz, testemunhas afirmam ter visto figuras humanas caminhando, dissolvendo-se em partículas. Alguns dizem ter ouvido vozes, outros juram que sentiram um calor familiar, como o toque de alguém querido. E então, tudo cessou. O mundo voltou à normalidade. Os relógios marcaram 3h34. O céu azul. Mas o tempo já não era o mesmo. Os registros de comunicação global mostram um salto de 1 hora e 47 minutos apagada da história. Satélites, câmeras, servidores, tudo registrou o mesmo buraco temporal. E quando cientistas do mundo inteiro tentaram sincronizar os relógios atômicos, encontraram um erro de 0,033 segundos, a mesma sequência. 3, 3, 3. Nada realmente termina, diz o narrador com voz quase triste. O portão não se fecha, ele apenas muda de ritmo, e cada vez que o tempo respira, alguém acorda lembrando do que não deveria. Isabela desapareceu 3 dias depois. Sua casa foi encontrada intacta, as luzes acesas, a mesa coberta de papéis e símbolos espirais. No computador, um único arquivo de texto piscava: ciclo 4 iniciado, condutor identificado. E sob a mensagem, uma assinatura: E. Miller, 2030. O tempo agora é uma superfície rachada. Ninguém sabe ao certo onde começa o passado ou onde termina o futuro. Mas há uma sensação constante, como um eco, algo que respira nas frestas do real, lembrando à humanidade que o portão foi aberto e jamais se fechou completamente. Os governos reconstruíram o que puderam. Os relatórios oficiais classificaram os eventos de 2030 como anomalia atmosférica global. Mas em cada observatório, em cada servidor de dados, havia lacunas impossíveis de esconder. Falhas sincronizadas às 3h33 da madrugada, hora universal.
Uma pulsação constante, invisível, mas viva. O mundo seguiu, pelo menos na superfície, mas as pessoas começaram a mudar. Crianças nascidas após aquele ano começaram a demonstrar padrões anormais de memória. Sonhavam com desertos, com luzes azuis, com uma voz que sussurrava palavras que os pais não entendiam. Fênix, Delta 19, portão aberto. O narrador, o BGT, fala com calma, como se medisse cada palavra. Não há como saber se essas lembranças pertencem a elas ou se são ecos de algo que o tempo não conseguiu apagar. Em 2033, um grupo de cientistas independentes se reuniu em sigilo, tentando entender os efeitos remanescentes do colapso temporal. Entre eles, uma jovem pesquisadora chamada Clara Hale, filha de Marcos, o engenheiro desaparecido na missão de 2030. Clara cresceu ouvindo o nome Ethan Miller sussurrado nas conversas secretas da mãe e dedicou a vida a encontrar provas do fenômeno. Foi ela quem encontrou os arquivos perdidos de Isabela. Centenas de gravações criptografadas, estudos de campo, diários pessoais e relatórios não publicados. Mas o que mais a surpreendeu foi o último vídeo da doutora. Nele, Isabela aparece serena com um olhar distante e diz: "Eu entendi, finalmente. O portão não é passagem nem prisão. É consciência tentando retornar à origem. Nós somos parte dele, e o tempo é apenas o reflexo de sua respiração." Ela faz uma pausa, respira fundo e conclui: "Cada vez que alguém lembra, o portão respira outra vez." Clara observou o vídeo dezenas de vezes. Aos poucos começou a perceber algo estranho. O reflexo da tela mostrava uma figura atrás de Isabela, observando. Um homem de jaleco branco, o rosto parcialmente coberto pela luz, mas os olhos eram os mesmos de Ethan. O vídeo termina com um ruído, um som grave, contínuo, semelhante a um batimento cardíaco. Naquela noite, Clara teve um sonho. Estava em um corredor metálico, iluminado por uma luz azulada. No fim, havia uma porta circular com um símbolo em espiral. Quando a tocou, sentiu o frio do metal vibrando em sua pele, e uma voz familiar disse: "O ciclo escolhe quem lembra." Ela acordou às 3h33. O relógio da parede piscava, congelado, e por alguns segundos jurou ver o reflexo de uma criança ao pé da cama, observando-a em silêncio. Desde então, Clara desapareceu. Os arquivos dela foram recolhidos por uma agência sem nome, e o Instituto de Pasadena negou qualquer envolvimento com o estudo. Mas as anomalias continuaram. Em diferentes partes do mundo, pequenas falhas começaram a se repetir. Ondas de rádio emitindo vozes infantis, cidades inteiras perdendo 2 minutos de tempo real, e satélites captando flashes de luz no deserto de Nevada, exatamente onde o projeto Fênix nasceu. Os sobreviventes do colapso temporal, os poucos que ainda se lembram de Ethan, Isabela ou do portão, contam histórias quase idênticas. Todas começam da mesma forma. Um som grave, um zumbido leve e uma frase dita no escuro: "Eu me lembro." E no instante em que dizem isso, o relógio marca 3h33. O BGT, agora quase um sussurro, conduz as últimas palavras com reverência. O tempo não é linear. É memória, reverberando através das eras. Cada lembrança é uma fresta, um eco do que fomos e do que seremos. E o portão é apenas a lembrança que insiste em voltar. Um silêncio. O som do vento atravessa o deserto. A câmera se aproxima de uma antiga casa abandonada, a dos Miller. Dentro, tudo permanece intocado. No quarto do andar de cima, o pequeno círculo queimado no chão ainda pulsa, fraco, como se o mundo respirasse por ali. E então, um som, fraco, distante. Uma voz infantil, vindo de lugar nenhum, diz: "Pai, o portão está seguro." A tela escurece. O relógio marca 3h33. E a história termina onde sempre começou, no instante em que o tempo lembra de si mesmo.